Paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula, da nossa EBD, aula de número 5, que tem como título "E libertos do pecado para uma nova vida em Cristo". O texto áureo diz o seguinte: "Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo". Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? Então vamos orar, para que Deus conduza esta aula, para que o Senhor abra o nosso entendimento e que nos leve sempre à prática dessa palavra. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na nossa quinta aula, Senhor, aqui em casa, Pai. Em nome de Jesus, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, toma a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que não possamos, Senhor, pelo fato de não estarmos, Senhor, na igreja física, meu Pai, deixarmos, Senhor, as práticas, meu Pai, deixarmos, Senhor, as nossas rotinas, meu Deus, de te buscar. Em nome de Jesus, que tu venha, Deus, conduzir, Senhor, esta aula. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer entendimento, Pai, aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo a qual temos aprendido, Pai, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica se encontra no livro de Efésios, As 4 aulas anteriores nós estudamos o capítulo 1 de Efésios e agora estamos entrando no capítulo 2. Efésios 2, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte: "E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós vamos estudar aqui esses 10 versículos de forma detalhada, e que essa lição ela tem como objetivo geral revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E os objetivos específicos é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, nós vamos falar do velho homem, da velha natureza, das velhas práticas a qual nós tínhamos antes de não ter sido alcançado por Cristo. Vamos falar que fomos alcançados pela graça, e vamos também falar que a salvação ela não é pelas obras.
A introdução diz o seguinte, né, que essa seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Né? Quem pode desfrutar dessa nova vida em Cristo? Né? Somente aqueles, né, que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Todos nós, antes de nós aceitarmos a Cristo, né, nós vivíamos entregue, né, à morte. Né? Essa morte significa que nós não tínhamos vida espiritual. Né? Antes, né, a gente não conhecia a Cristo, a gente não era sensível à voz do Espírito Santo. A gente não dava ouvido, a gente achava loucura, né? Quantos de nós que alguém vinha falar de Cristo e a gente não queria saber? Tem uma fala muito comum que costumeiramente as pessoas dizem, mas eu já tenho Deus, né? Mas não é ter Deus, né? É viver Deus, né? Viver conforme a sua vontade, é viver dentro da sua vontade, fazendo aquilo a qual ele nos chamou. O ponto 1 diz assim, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas. Né? Ofensas são passos, né, errados. E pecados e éramos por natureza filho da ira. Né? Ou seja, nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Vivíamos, né, de acordo com as nossas concupiscências, né? De acordo com os nossos desejos e com as nossas vontades. Né? E isso é ser cristão. Né? O que eu entendo de sermos cristãos é justamente já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Já não vivo mais a minha vontade, já não faço mais aquilo que eu quero, eu já não planejo mais de acordo com a minha vontade, planejo, mas sempre deixo que a vontade de Deus ela venha prevalecer. A nossa condição anterior, né, como era? Estando nós, né, mortos em ofensas e pecados, né, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, né, ela tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração de real condição de pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? A única coisa que separa o homem de Deus é os nossos próprios pecados, né? Como a gente leu aqui, o pecado é errar o alvo. Quanto mais distante de Deus eu estou, mais propício eu sou a errar o alvo, né? Vamos imaginar um alvo que você vai jogar algo nesse alvo, no ponto central. Então, se eu estiver mais próximo, é mais fácil de eu acertar, né? Então, quanto mais distante eu estiver, for me distanciando desse alvo, mais difícil vai ser de eu acertar. E da mesma forma, né, o pecado em nossa vida. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu buscar de Deus, eu vou errar menos esse alvo, eu vou pecar menos. E quanto mais eu me distancio, mais eu vou pecar e menos sensível eu vou estar. Né? Tem um exemplo bem prático. Se você mora, né, em uma rua em que tem uma fossa estourada, passado-se algum tempo, sentindo aquele mau cheiro, né, você já não sente mais aquele mau cheiro. Né? Então, meio que a gente se acostuma, né, com o pecado, a gente não sente mais o cheiro do pecado.
E quando nós estamos próximos do Senhor, à medida em que a gente faz algo de errado, imediatamente, né, o Espírito Santo fica convencendo que nós fizemos algo errado. Se nós tomamos a atitude de pedir perdão, né, de retroceder, voltar atrás daquele pecado, né, ele é perdoado. Se não, se seguimos em frente, vamos cometer outro e outro e outro e perdemos a sensibilidade, né, do Espírito. Então, quanto mais de Deus eu tiver, menos eu vou pecar, mais sensível eu vou estar. Né? Quanto mais eu me distancio, eu vou ficando insensível ao pecado. O pecado já não fede mais, né, nas minhas narinas. Aqui em 1 Timóteo 5,6, né, diz que quem vive em deleites, né, está morto. Quem vive pela carne está morto. Morto de que forma? Espiritualmente. Né? O Apocalipse fala, né, que nós teremos, se nós perdermos, né, se nós não formos salvos, nós teremos duas mortes. A morte física, né, a qual todos vão passar, a não ser que Jesus volte, né, para buscar a igreja. E se nós não recebermos a coroa da vitória, né, nós teremos a segunda morte, né, que é a morte espiritual, que é aquela que nós vamos ser lançados no lago de fogo, né, e de enxofre, por toda a eternidade. O ponto 2 do tópico 1. As nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo a gente andava, né, é descrita por Paulo pela metáfora de um ato de andar. Refere-se a atitudes erradas e adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, a regeneração, a partir do momento, né, em que nós aceitamos a Cristo, nós fomos regenerados, né? E segue o processo da santificação, né? Que esse processo ele não tem fim, né? Até o último fôlego de vida nós estaremos nesse processo da santificação, né? Hoje mais santo do que ontem. Isso se nós permanecermos, né, buscando ao Senhor. O andaste segundo o curso deste mundo, né? O ponto 2.1. Os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como imoralidade, o furto, a mentira, né? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, né? Relativizar o pecado e muito menos ajustar a maneira de viver do seu tempo. Que Romanos 12, 2 diz o seguinte: Romanos 12, versículo 2, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Então, nós, antes de conhecer a Cristo, nós andávamos, né, em mentira, em imoralidade, em furto, em bebedeira, né? Da onde cada um saiu, né? Isso é uma coisa particular. Cada um de nós sabemos de onde Deus nos tirou. E aqui Romanos 12, né, tá nos dizendo que a gente não deve se conformar, né, com essa condição, né? E nos revestir sempre. O ponto 2 diz: andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar
os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta não é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Vamos ler aqui o 2 Coríntios, versículo 4. 4:4. 2 Coríntios 4:4 diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, antes nós andávamos segundo as potestades do ar. Né? Satanás exercia autoridade. Né? O pecado, nós éramos escravos do pecado. Né? Então, hoje, mais não. Né? Mais temos, nós não podemos achar que simplesmente porque aceitamos a Cristo, né? Nós não somos mais instrumentos, porque se nós deixarmos, né, nós somos instrumentos sim. Por quê? Porque o inimigo ele anda ao derredor, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, muitas vezes, né, sendo cristão, nós damos lugar, né, nós deixamos também que o inimigo nos use. Né? Então, temos que estar atento a isso, temos que ter uma consciência espiritual de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Nos nossos pensamentos, na nossa mente, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, né? O pecado ele começa justamente pela mente. E aí nós temos que ter uma consciência espiritual de discernir, né, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tudo aquilo que agride, né, ao Senhor, que agride ao meu próximo, que agride, né, a mim mesma, isso não vem de Deus. Amém? Então, nós temos sim as duas naturezas. Né? Nós temos a natureza, nossa natureza pecaminosa, que é a original, né? que todos nós já nascemos com essa natureza devido ao pecado, né, de Adão e Eva. E temos, né, e fomos regenerados com Cristo. Então, o fato de eu ter aceitado a Cristo não elimina a minha natureza pecaminosa. Né? A diferença é, pelo tanto que se eu buscar mais, né, se eu buscar a Deus de forma intensa, a minha natureza pecaminosa, ela vai prevalecer menos. Então, vai prevalecer, né, aqui vai prevalecer a qual eu alimentar mais. Então, se eu me alimento de Deus, eu vou errar menos o alvo. Se eu não me alimento, né, eu vou errar mais o alvo. Ponto 2.3 do tópico 2, ou melhor, do tópico 1. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Né? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Né? Então, aqui está falando de como era quando não tínhamos aceitado a Cristo. Né? Mas é como eu falei, o fato de nós aceitarmos a Cristo, né, não quer dizer que nós ainda não tenha atitudes como essa. Né? Então, é como eu falei, a gente está, né, num processo de santificação. Então, hoje, né, se a gente olhar para trás de como a gente aceitou a Cristo e das coisas que o Senhor vem transformando, né, em nossas vidas, nós estamos muito melhores, né? Mas ainda temos muito a melhorar, sempre vamos ter muito a melhorar. Se eu chego numa conclusão que eu não tenho mais nada a aprender, que eu já melhorei tudo que eu tinha para melhorar, eu já estou entrando num processo de me desviar, né? Eu já estou no caminho de me desviar, porque o cristão genuíno, né,
que conhece mesmo verdadeiramente, que tem experiência com o Senhor, ele vai entender que quanto mais ele aprender, menos ele sabe, né? Que quanto mais ele se aproximar, mais ele precisa se aproximar. Então, nunca vamos estar numa época em que, não, eu já sei de tudo, eu não preciso mais buscar. Se eu me encontrar nessa condição, eu tenho que orar mais. Eu já estou deixando de orar, já estou deixando de buscar, né? Quando eu acho que já sei muito, que eu já não preciso mais, né, estar estudando, nem ouvindo a palavra, nem estar orando, já está tudo errado. Amém, irmãos? Isso é muito sério, né? E que analise-se cada um a si mesmo, né? Se eu tenho algum sentimento de exaltação dentro de mim, se eu acho que eu faço aquilo muito bem, se porque eu dou essa aula, eu acho que eu estou fazendo muito bem, que ela está sendo maravilhosa, que eu sou uma ótima professora, que eu sou um ótimo pregador, né? Eu estou tirando a glória de Deus, eu estou me exaltando a mim mesmo, né? Porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. Se eu ministro essa aula, se alguém prega, se alguém louva, né? Tem que ser com o propósito, né? De louvar a Deus, né? E o mérito é todo dele. Eu não tenho mérito nenhum, né? Por quê? Porque sem a direção do Espírito Santo, sem o Senhor, eu não conseguiria dizer 3 palavras aqui, amém? Então vamos para frente, né? Ponto 2. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou. E por isso nos vivificou por meio de sua graça, né? O significado de graça é favor imerecido. É algo que a gente não merece, né? Mas que o Senhor, pelo seu amor, né? Ele nos deu, né? Através do seu Filho Jesus Cristo. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor, com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, nós somos indignos, né? Nós não somos merecedores de nada, né? Não é porque o Senhor nos alcançou que faz disso nós merecedores de alguma coisa. Se alguém tem esse sentimento e acha, eu mereço isso, eu mereço aquilo outro, nós já estamos errados também. Porque nós não somos merecedores de nada, né? É uma graça imerecida, né? O significado da palavra já diz, né? Que é um favor imerecido. Então, nós não merecemos nada, né? E, apesar de nós não merecermos, nós ainda somos ingratos, né? Por aquilo que o Senhor nos deu e por aquilo que Ele nos dá todo dia, né? Nós não valorizamos as pequenas coisas da vida, né? Já assisti um testemunho, né? Da Bianca, né? Bianca Toledo, que ela passou por uma doença muito grave, né? E que ela, no testemunho dela, ela valoriza até o fato dela ir ao banheiro, né? Quem valoriza isso, né? Muitas vezes a gente até reclama, né? Porque vai ao banheiro, né? Então, são pequenos detalhes, né? Como uma situação dessa, né? Em que a gente está vivendo, o fato de não podermos estarmos juntos, né? Como os irmãos. Quantos de nós, né? Muitas vezes, que tem que estar indo para a igreja, que tem isso, tem aquilo, né? E hoje não estamos sem poder ir, né? Então, são coisas que normalmente a gente não valoriza. A gente só vê como não recebido aquilo que para nós a gente considera que é importante. E não valorizamos, como desde o início dessa revista nós vem falando, né, das bênçãos espirituais que o Senhor já nos concedeu, que nós já temos, que nós já recebemos. São as maiores bênçãos. Para que bênção maior do que a salvação, né? Como eu já venho dizendo, né, nas aulas anteriores. Então, nós temos motivo por demais para agradecer. Como a própria Bíblia nos ensina, em tudo dai graça, né?
Mas, corriqueiramente, costumeiramente, nós reclamamos mais do que agradecemos. Essa riquíssima misericórdia procede de seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, o Senhor, Ele nos ama de uma maneira incondicional, né? Sem condição alguma. Eu não preciso fazer nada para Ele me amar mais ou para Ele me amar menos. Nada do que eu faça vai fazer Ele me amar menos e nada do que eu faça vai fazer Ele me amar mais, né? Então, Ele nos ama, Ele é misericordioso, né? Então, Ele nos dá muitas oportunidades, né? Mas também a palavra de Deus fala que também a taça da ira de Deus, ela se enche, né? Então, eu creio que o Senhor peleja sim por nós, né? Mas também nós temos que fazer a nossa parte, porque há um momento em que a gente peleja tanto por algo, que a gente diz, então agora é contigo, né? Ponto 2, do tópico 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez e fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, né? O favor imerecido. Tudo foi efetivado através do sacrifício de Cristo, né? Foi Ele que resistiu todas as dores, todas as tentações em favor da nossa vida, né? Se hoje estamos, né, tendo compreensão da palavra do Senhor, se hoje temos essa consciência espiritual, foi porque o sacrifício foi feito, né? Foi feito através de Cristo, em favor de nossas vidas. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Deus, Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, né? Como nós não poderíamos, por nossas próprias atitudes, né, sermos libertos da condenação eterna, Ele enviou seu Filho amado, né, para que fizesse isso por nós. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que seguir esse caminho, eu tenho que fazer as escolhas corretas, né? Não é porque Cristo morreu que eu vou viver de qualquer jeito. Cristo morreu por mim, então eu vou viver de qualquer jeito, vou viver a minha vida do jeito que eu quero, vou fazer o que eu quiser da forma como eu quero, né? Então, também, né, o efeito da salvação também não vai prevalecer para mim. Porque a palavra de Deus diz, né, em João 10,16, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, que não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, a nossa atitude é de crer, né, é de nos aproximar, é de viver conforme o que Ele quer, conforme a sua vontade, não como eu quero. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição e a vida eterna e o galardão no céu, né? Então, e a mesma coisa que foi para Cristo também é para nós, né? Para aqueles que permanecerem. Ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e o favor divino e merecido. Amém? Então, vamos aqui para o ponto 3, né? Essa aula é uma aula de fácil compreensão, né? É um assunto já bem conhecido, discutido no nosso dia a dia, né? Nos púlpitos da igreja. Eu acredito que ninguém vai ter dificuldade de entender e de compreender esta aula. A salvação não vem das obras, né? Uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras, né?
O crente, ele pratica boas obras, por quê? Porque ele foi salvo. Ele não pratica boas obras para ser salvo. Ele pratica porque foi salvo. A graça em meio à salvação. A palavra graça significa favor imerecido. Salvação, a salvação veio da parte de Deus. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então, esse ponto aqui que fala que nós somos livres, para escolher. Sempre há dois caminhos, sempre. O que nos leva à vida eterna e o que não nos leva. E quem decide isso é nós. Sou eu. Uma vez alcançados, fomos alcançados, o Espírito Santo nos convenceu, aceitamos a Cristo, fomos regenerados e entramos no processo da santificação. E quem rege, quem decide as coisas, sou eu que decido. Não, hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou orar. Não, hoje eu não quero ler a Bíblia. Hoje eu não quero orar. Então, essas decisões são nossas. Então, se eu decido ler, ir para a igreja, orar, eu estou me aproximando mais de Deus. Quanto mais eu me aproximo, mais distante do pecado eu fico. E se eu decido não orar, não ler, não buscar, cada dia mais vai ficando mais difícil de eu ter essa comunhão com Deus. Eu vou me distanciando, a ponto de que não me fazer mais falta. Quando eu já estou nessa condição, eu já estou com o pé fora. Estou com o pé dentro e o outro fora. A qual nós temos que estar firme. Nem para a direita e nem para a esquerda, mas firme no caminho. Então temos que estar atento. Quanto mais distante de Deus eu vou ficando, mais dificuldade eu vou tendo de orar. Mais dificuldade eu vou tendo de ler a Bíblia. Mais dificuldade eu vou tendo de buscar. Amém? Então, somos nós que decidimos. É o ponto 2 do tópico 3. As obras com evidência na salvação. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Então, não há nada que eu faça, para que eu seja salvo. O caminho da salvação é aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, Senhor, Salvador, Senhor é aquele que conduz, É o Senhor, é o que manda, é o que ordena e a gente obedece, Podemos dar o exemplo, Antigamente tinha os escravos, Então, os escravos, eles tinham o seu senhor, então eles eram totalmente obedientes. Se eles desobedecessem, eles tinham lá não sei quantas chicotadas, Então, trazendo para os dias de hoje, o Senhor é que nos conduz, é o Senhor que manda em nós, Mas também nós temos o livre-arbítrio, hoje, de obedecermos, Na época dos escravos, eles não obedecessem, eles apanhavam. E se a gente também não obedecer, a gente vai se afastar e como consequência teremos a morte, A morte espiritual, que eu creio que é a pior. Nós temos muito medo da morte física, Eu creio que isso assola uma grande parte da humanidade, o medo de morrer, Há muitos que dizem, se eu sou cristão, mas eu tenho medo de morrer, será que eu sou cristão de verdade, Eu não sei responder essa pergunta, mas assim, eu vejo no dia a dia que muitas pessoas, muitos cristãos têm medo de morrer, inclusive eu, E eu até já falei isso na igreja, para os irmãos, que eu peço a Deus, eu oro a Deus e peço para que eu não tenha esse medo, E o Senhor falou ao meu coração, que a gente não deve ter medo de morrer, e sim de ir para o inferno. Então, pior do que morrer, pior do que ter o medo de morrer, aí normalmente a gente só se preocupa com a morte física, não nos preocupamos com a morte espiritual, e essa sim é a pior, Porque se morrermos espiritualmente, nós iremos para o inferno.
E aí o inferno é toda uma eternidade no inferno mesmo, né? Como a própria Bíblia diz, né? Então que nós oremos e pedimos força a Deus e graça, né, para que a gente consiga, para que a gente permaneça nesse caminho. E não tema, né, a morte física, e sim a morte espiritual, porque essa sim é a perigosa, né? Essa sim é que nos vai levar à condenação eterna. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora andar numa perspectiva negativa, outra hora andávamos fazendo obra más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação, né? O fato de nós termos aceitado a Cristo não nos tornou perfeitos, né? Nós não somos perfeitos e nunca seremos. Mas o fato de aceitarmos a Cristo, né, e ser participante do reino dele, nos faz nos enxergar de forma melhor, né? Nos faz sempre estar nos analisando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, né? Então nós temos que enxergar em nós atitudes que não nos levam a Cristo, né? Para que possamos eliminar da nossa vida essas atitudes, né, que não nos levam. Mesmo sendo cristão, nós temos atitude que desagrada a Deus, nós desagradamos o nosso próximo, né? Nós temos desejos e sentimentos contrários à palavra de Deus. O que a gente não pode é que isso venha prevalecer, né? Que isso venha ser forte em nossa vida, né? Se eu tô com raiva de alguém, eu começo a desejar o mal, então eu tenho que parar ali e vigiar, opa, isso não vem de Deus, né? E parar por ali, entendeu? Então não nos tornou perfeito, né? Somente, né, após tudo se concluir é que nós receberemos um corpo glorificado, que aí não haverá mais em nós o pecado. Mas enquanto estivermos nessa vida, o pecado faz parte, né? O pecado faz parte da nossa natureza, né? Mas nós temos que ter uma natureza também, ser fortalecida a nossa natureza, né, espiritual. Para quê? Para que ela mortifique a nossa carne. Amém? Então, para concluir, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Portanto, o amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam o nosso Pai. E para fechar, vamos ler aqui Mateus 5,16. Mateus 5, versículo 16, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Opa, irmãos, eu errei o versículo, é Mateus 5,16. Não, tá certo, é isso mesmo. Então, né, concluímos aqui mais uma aula, né, da nossa EBD em casa, né, que o Senhor, né, conduza cada um ao entendimento. A nossa próxima aula é a condição dos gentios, né, sem Deus, né. Então vai ser uma aula de extrema importância, né, para nós que somos cristãos, porque isso aqui se refere ao ID do Senhor, né. Então, os gentios, né, são aqueles que não conhecem a Cristo, eles são de responsabilidade nossa. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento, Deus, que o Senhor nos dê força, Senhor, de seguir, que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada irmão, meu Senhor, que se doar, Senhor, esse tempo, Senhor, para conhecer mais de Ti. Em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos. Abre, Senhor, o entendimento, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, guarda a nossa cidade, guarda, Senhor, a vida dos nossos pastores, da nossa congregação, Senhor, e das demais, Senhor, igrejas, de toda essa nação, Senhor, de todo o povo, Pai. Alcança, meu Deus, aqueles que ainda não
te conheceram, Pai, em nome de Jesus, e nos fortalece, Senhor, a estar nos teus caminhos e fazer, Senhor, sempre conforme a tua vontade e o teu querer. Colocando, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em favor, Senhor, da tua vontade, em favor da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, a cada um. Um domingo de paz, Senhor, e uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até o próximo domingo.